Quando falamos de fundo imobiliário, estamos em busca de um investimento que seja seguro e que ao mesmo tempo também oferece aí uma renda passiva todos os meses. E os fundos imobiliários é um investimento perfeito para quem busca essa combinação. Isso porque ele é um dos investimentos mais seguros que tem no Brasil, como também é uma excelente forma de renda passiva. Ou seja, todos os meses você vai ver parte do dinheiro que você investiu voltando para a sua conta. É por isso que hoje eu separei três opções para pessoas que estão começando a investir em fundo imobiliário, como para aquelas pessoas que também já investem faz algum tempo, tá certo? Mas antes de eu te passar essas três opções, eu gostaria de te explicar a diferença que tem entre uma renda ativa e uma renda passiva. Então vamos lá. A renda ativa é aquela renda que vem do seu trabalho, é aquela renda que é fruto do seu suor, do seu esforço. Então você acorda cedo, prepara seu café, sai da sua casa, pega trânsito, agrega valor a uma empresa ou a alguém e no final do mês você recebe o seu salário. Esse seu salário é o que chamamos de renda ativa. É a renda que você precisou trabalhar para tê-la. Por outro lado, temos a renda passiva. A renda passiva, diferente da renda ativa, em que você precisa trabalhar para tê-la, é uma renda em que você não precisa trabalhar e mesmo assim você vai ter um dinheiro, tá certo? Agora a pergunta que fica é: como que eu faço para ter uma renda passiva? Para ter uma renda passiva é necessário que ao longo da sua vida você vai alocando o seu dinheiro em coisas que vão te gerar retorno. Como assim? Por exemplo, você vai lá e compra uma casa. Essa casa você vai lá e coloca alguém para morar nela e essa pessoa vai te pagar um aluguel. Esse aluguel seria a sua renda passiva. Por quê? Porque você realizou um investimento que foi a compra da casa e a compra dessa casa vai te render ali um aluguel todos os meses. Então você saindo da sua casa para trabalhar ou não, você vai estar recebendo esse aluguel. Então, resumidamente falando, renda ativa é aquela renda em que você precisa trabalhar para tê-la. Já a renda passiva é a renda que vem dos seus investimentos. Agora, mais importante do que isso, né, do que olhar para a renda passiva e renda ativa, é a gente ver o mercado como um todo e o cenário como ele está atualmente. Por quê? Porque estamos num cenário aí de queda da taxa de juros. A gente saiu recentemente dos 13,75% e estamos aqui agora nos atuais 13,25% no momento em que gravo este vídeo. E por que é importante a gente olhar para esse cenário? Porque os fundos imobiliários e a taxa de juros eles têm um comportamento inverso. Então, se eu tenho uma taxa de juros muito elevada, eu tenho o fundo imobiliário se desvalorizando. Se eu tenho um fundo imobiliário muito alto, eu tenho uma taxa em queda, tá certo? Por quê? Porque pensa comigo, vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem um fundo imobiliário aqui que está pagando em torno de 10% ao ano. E aqui a gente tem uma taxa que está pagando ali 5% ao ano. Logo, as pessoas vão pensar, eu prefiro ganhar 10% ao ano do que 5%. Então, logo, elas começam a investir dinheiro em fundo imobiliário. Agora, vamos imaginar que o cenário mude. Eu tenho uma taxa que sobe para 10 e tenho um fundo que paga 5. O que vai acontecer? As pessoas vão vender as cotas dos fundos imobiliários e vão começar a investir em renda fixa, tá certo? E elas não vão investir no fundo imobiliário até que seu preço caia para que o seu dividend yield suba. E como você pode ver aí, ó, em 2012, o que aconteceu? O IFIX subiu e a Selic caiu. Por volta lá de 2015, o IFIX caiu. O que aconteceu com a Selic? A Selic subiu. Depois, em 2019, ali, né, por volta, o que aconteceu? A Selic caiu e o IFIX teve a sua maior alta. Então, resumidamente falando, se eu tenho uma taxa elevada, eu tenho um fundo imobiliário se desvalorizando. Se eu tenho um fundo imobiliário subindo, eu tenho aqui uma taxa caindo, tá certo? Mas infelizmente, como nem eu e nem você temos uma bola de cristal para saber o que vai acontecer, né? Porque se fosse assim, a gente compraria aquilo que vai subir e venderia aquilo que vai cair. Mas como eu disse, a gente não tem bola de cristal. Então, no meio dessa guerra, digamos assim, é importante que a gente tenha a visão de longo prazo, onde a gente não se preocuparia com as oscilações do mercado, lembrando que é importante a gente olhar para isso, mas não é o fator essencial da coisa, e sim levar em consideração os rendimentos que caem na nossa conta mensalmente, tá certo? Então agora sim, né, que eu já te falei tudo isso,
vamos para as 3 opções de investimentos imobiliários, tá certo? Que hoje eu separei para vocês. E a nossa primeira opção de investimento é um fundo de fundos, tá certo? O que é um fundo de fundos? Fundo de fundos, ele funciona da seguinte forma: você vai estar comprando uma cota aqui de um fundo e esse fundo vai estar investindo em vários outros fundos, tá certo? E esse fundo é justamente o BCFF11, tá certo? E agora, né, como você pode perceber aí no portfólio do BCFF11, que vai estar aparecendo aí na tela, a gente pode ver aí que ele contém aí BTCI, Canib, BTGL e vários entre outros, tá certo? Agora, mais interessante do que a gente olhar para o portfólio do BCFF11, que também é importante, é a gente analisar o seu PVP, que está aí em 0,99, que tem uma cotação também de 74,94 no momento que estou gravando esse vídeo, um dividendo aí médio nos últimos 12 meses de 8,97, a gente tem uma liquidez diária aí de 2,75 milhões, contendo também uma taxa de administração aí de 0,15. E qual que é o princípio aqui do BCFF11? É a seguinte questão: você com pouco dinheiro, né, aqui R$ 74, digamos, você vai estar comprando uma cota de um fundo que vai investir em vários outros fundos, tá certo? Então, com muito pouco dinheiro, você consegue fazer uma baita de uma diversificação. E o nosso segundo investimento é um ETF, tá certo? O ETF, geralmente, ele acaba seguindo ali um índice, tá certo? E como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: você, ao invés de você ir lá na bolsa, né, por exemplo, e comprar um fundo diretamente, você compra um ETF, esse ETF compra vários fundos, esses fundos compram vários ativos imobiliários, tá certo? E o XFIX, tá certo? Que é o ETF de hoje, está valendo aí R$ 11,41. E agora aqui, né, quais são as vantagens e desvantagens de se investir em um ETF? Vamos começar pelas vantagens. A gente pode ver aqui que você não precisa ter conhecimento em fundos imobiliários e mesmo assim já pode começar a investir. É algo totalmente prático e além de tudo isso é muito diversificado. Já as desvantagens, a gente tem aqui, né, que os dividendos são reinvestidos no próprio fundo, então você não vai ver de fato aquele dividendo caindo todo mês, como eu te falei no início do vídeo, porque esse dividendo ele vai ser reinvestido no próprio ETF, tá certo? E além de tudo isso, vai ter uma taxa de administração sobre a gestão do próprio fundo, além da taxa que vai ter dos fundos imobiliários, tá certo? E a nossa terceira opção é o KNCR11, tá certo? Que é um fundo de papel, onde o seu segmento principal, né, é atuar aí em títulos e valores mobiliários, tá certo? Inclusive, o KNCR11 está com uma cotação aí de 98,87, com um dividendo aí de 14,02%, um PVP aí 0,98 e uma liquidez diária de 14,70 milhões. Enfim, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida, tá certo? Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, fique à vontade, né, para falar e qual é a sua opinião nos comentários, também deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima, fui, valeu!